Então aqui a gente tem a glicólise, todas as 10 etapas de transformação, né? E aqui a gente tem então o substrato inicial, que é a glicose, o primeiro produto intermediário, né? Que é a glicose 6-fosfato, né? E aqui sempre vai ter um númerozinho, ó, reação 1, reação 2, reação 3, reação 4, né? E aqui está mostrando a transformação da molécula. Tá? Então, por exemplo, na etapa 1, a glicose, que tem essa estrutura, né, ela vai virar glicose 6-fosfato. Para isso, ela vai ganhar um grupo fosfato que vai vir de uma molécula de ATP. Tá? E aqui tem o nome da reação química, fosforilação, por quê? Porque ganhou um grupo fosfato. Tá? E aqui tem o nome da enzima que catalisa essa transformação, que é a hexokinase. Tá? Então, lembrem sempre, né, para essa reação ocorrer na velocidade que a célula precisa ter uma enzima, é necessário uma enzima aqui para que acelere esse processo dentro da célula. E aí toda a glicose 6-fosfato que é produzida já é convertida em frutose 6-fosfato. Observe aqui a transformação da glicose 6-fosfato na frutose, que tem um grupo fosfato ligado ao carbono número 6. Tá? Esse é um processo, é uma isomerização, tá? Porque lembrem que a glicose e a frutose são isômeros, né? Então é transformada a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato por uma enzima chamada glicose fosfato isomerase. Tá? Eu não vou me deter, isso é importante, né? Vocês não têm que saber também todas as etapas de transformação, os nomes de todas as etapas e todas as enzimas envolvidas, tá? O mais importante sempre numa rota metabólica é vocês saberem o substrato inicial, tá? E o produto final, tá? Na realidade está aqui em duas imagens, porque não coube todas as reações químicas aqui na mesma, tá? Então aqui estão mostradas as primeiras 5 reações da glicólise aqui, tá? E aqui as últimas 5 reações, de forma que vai dar origem a 2 moléculas de piruvato. Lembrem sempre, tá, que na realidade nessa etapa aqui, ó, observem especialmente essa etapa 4, tá? Nós temos frutose 1,6-bifosfato, porque tem um grupo fosfato no carbono 1 e no carbono 6. O grupo fosfato no carbono 1 foi inserido nessa etapa 3 aqui, mais uma etapa de fosforilação, em que houve a entrada de mais um grupo fosfato aqui. Tá? Observe que vai ocorrer uma quebra aqui e vai formar 2 moléculas de 3 carbonos. Então, a partir daqui, a reação sempre acontece em duplicata. Tá? Por isso que tem sempre aqui o númerozinho 2, 2, 2, 2, porque vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfato, 2,1,3-bifosfoglicerato. Tá? E ao final das 10 etapas da glicólise, né, vai ter a formação de 2 moléculas de piruvato, que é essa molécula aqui com 3 carbonos, né, um grupo carboxil aqui, um grupo carbonilo aqui, né, então essa é a estrutura final do piruvato. Tá? Bom, o que é importante da glicólise também, e que eu acho que é um detalhe, né, e por isso até existe essa separação, vocês estão vendo aqui que está nas cores azuis aqui, depois tem a cor vermelha aqui, e aqui estão nas cores vermelhas, né? É que na realidade a glicólise é dividida em 2 fases, que é chamada fase preparatória, tá? E uma segunda fase que é chamada fase de pagamento, tá? A fase preparatória ela precisa acontecer por quê? Porque na realidade precisa produzir essa frutose 1,6-bifosfato. E para a produção dessa frutose 1,6-bifosfato, a célula, esse processo todo aqui, muito importante também destacar, ocorre no citoplasma de todas as células. Todas as nossas células fazem essa transformação aqui. Tá? Então ela vai converter glicose até frutose 1,6-bifosfato e nessas 3 primeiras etapas aqui, a célula investe 2 moléculas de ATP. Ela está gastando, ela produziu ATP, né? E vai gastar para que ocorra essas 2 primeiras etapas aqui. Tá? Mas, professor, o senhor não está dizendo que essa rota aqui é para gerar energia, para produzir ATP para a célula? Sim, isso acontece justamente na fase de pagamento. Observe que na fase de pagamento
são geradas, né, nessa segunda etapa aqui, nessa segunda fase aqui, né, são geradas, ó, 2 mais 2, 4 moléculas de ATP. Tá? Então, essas 4 moléculas de ATP aqui que são geradas, vai dar um rendimento líquido de 2 ATPs, porque a célula, na primeira fase foram gastos 2 ATPs, e aqui foram obtidos 4. Então, 4 menos 2, 2 ATPs é o lucro, vamos chamar assim de lucro, que em termos energéticos que tem essa rota metabólica dentro da célula. Deixa eu voltar na anterior aqui que eu não terminei, tá? Então, na realidade, vão ser produzidas 2 moléculas de piruvato, tá? E vai ter um rendimento. Então, a célula, a glicólise, a conversão de glicose em piruvato dá uma certa quantidade de ATP, mas é uma quantidade pequena, vamos considerar assim. Tem algumas células, por exemplo, as hemácias, que elas não têm mitocôndrio no seu interior. Então, elas obtêm toda a energia através da glicólise. E esses 2 ATPs são suficientes porque que a hemácia precisa fazer, tá? Só que esses 2 ATPs da glicólise, por exemplo, não é o suficiente, longe disso, para uma célula muscular, tá? Então, uma célula muscular vai ter mitocôndrios, e nos mitocôndrios vai produzir uma quantidade muito maior de ATP, como a gente vai ver posteriormente ainda na sequência, tá? Só destacando aqui que também na glicólise tem a produção de 2 NADH, tá? Bom, então, conforme eu falei para vocês, tá? Então, a glicólise envolve a conversão até piruvato, tá? E esse piruvato, depois ele pode tomar 3 rumos possíveis nos mais diversos tipos celulares que existem na natureza, né? E aí a gente está falando dos animais e também falando de alguns micro-organismos. Por que eu estou dizendo alguns micro-organismos, tá? Porque tem alguns micro-organismos que eles não têm, na realidade a maior parte das bactérias, elas não têm mitocôndrio, tá? Então, em muitas condições, elas podem até fazer a conversão para CO2 e água, mas sempre que tiver oxigênio. Quando não tem oxigênio, muitas bactérias têm o que a gente chama de processos fermentativos. O que significa isso? Na ausência de oxigênio. Tem alguns organismos, como as leveduras, que são eucariotos, tá? Em que sem a presença de oxigênio, o que elas fazem? Tá? Elas convertem esse piruvato em álcool. Tá? Então, produzindo o que a gente chama de fermentação alcoólica. Essa é a forma que se produz álcool, de forma industrial, se produz vinho, cerveja, etc. Sempre a produção é através de fermentação em condições na ausência de oxigênio, de forma que esses micro-organismos vão converter toda a glicose em álcool mais CO2. Tá? Isso acontece apenas em micro-organismos, tá? Que tem essa capacidade de converter o piruvato, de fermentar o piruvato até álcool. Tem outros micro-organismos que fermentam, né? Que transformam piruvato em lactato. Tá? Esses micro-organismos fazem a chamada fermentação láctica, elas vão produzir lactato. Tá? Também tem que ser em condição anaeróbica. Isso aqui são bactérias tipo lactobacilos e que são bastante utilizados, inclusive para produtos comerciais, que vão ser importantes para vocês. Né? Produção de queijo, de iogurte. Né? Muitos de vocês talvez vão trabalhar nessas indústrias, né? E vão ter que aprender, entender um pouquinho melhor como é que ocorre todo esse processo de produção pela fermentação láctica. Tá? Aqui ocorre a produção de lactato. E é importante também destacar que esse processo aqui também acontece nas células animais. Em que situação? Em 2 situações. Né? Há pouco eu falei para vocês, né, que nas hemácias, a maior parte, né, da energia, como as hemácias não têm mitocôndrio, ela só acontece até a conversão para piruvato. E o que acontece com esse piruvato? Parte é transformado em lactato. Aqui, ó, eritrócitos, que é sinônimo de hemácias. Então, isso vai acontecer nas hemácias, tá? Essa conversão de piruvato para lactato. E aonde mais isso pode acontecer e que vai ser importante para vocês, tá? Também acontece nas células musculares. E quando acontece isso?
normalmente durante o exercício muito intenso. O que acontece no exercício muito intenso? Precisa de oxigênio, por isso que inclusive quando a gente corre muito, né, muito rapidamente, a gente respira muito mais, porque nossas células precisam de muito mais oxigênio, tá? E o que acontece quando falta oxigênio? Parte do piruvato vai ser fermentado para lactato. Então, aqui está escrito, ó, durante contração muscular vigorosa. Então, num exercício muito intenso, parte desse piruvato vai ser convertido para lactato. E o que vai ser importante? Por que isso aqui vai ser importante para vocês? Porque isso aqui que vai causar muitas vezes cãibra, né? A causa principal da cãibra é o excesso de ácido lático, o excesso de lactato nos músculos, tá? Então, isso aqui acontece também nos animais. Enfim, isso aqui é uma possibilidade, mas o principal, a maior quantidade do piruvato vai ser submetido, vai ser transformado em acetilcoenzima A, e esse processo aqui vai acontecer já dentro dos mitocôndrios. Isso acontece em todas as nossas células, a não ser as nossas células que não têm mitocôndrios, como por exemplo, eu acabei de falar para vocês os nossos eritrócitos, as nossas hemácias, tá? Todos os demais vão converter, vão normalmente aproveitar esse piruvato convertendo para acetilcoenzima A dentro dos mitocôndrios. Para quê? Para depois ser transformado em CO2 e água através do ciclo do ácido cítrico, ou seja, o ciclo de Krebs e a ligação dele com a fosforilação oxidativa. Tá? Então, essa aqui é a visão geral que eu queria passar para vocês da glicólise, degradação da glicose até piruvato, e depois tem esses três rumos possíveis, né? Fermentação alcoólica anaeróbica acontece apenas através de alguns micro-organismos, né? E aqui vai ficar restrito aqueles 2 ATPs, que é o lucro líquido, né, da glicólise, ou seja, a produção de 4, mas o consumo de 2, né? Da mesma forma, isso acontece na glicólise anaeróbica, que acontece em alguns micro-organismos e também nas células animais, tá? Mas a maior parte do piruvato, né, isso praticamente quase todas as nossas células, vai ocorrer o processo de oxidação aeróbica. Então vai ter a utilização do oxigênio que vem da respiração para a conversão em CO2 e água. E observem a diferença. Isto é muito importante. Com o processo aeróbico, vai ter a obtenção de uma quantidade muito maior de ATPs. A gente vai entender isso depois que a gente falar sobre beta-oxidação e oxidação de aminoácidos, quando a gente chegar lá no ciclo de Krebs, entender como que é possível uma quantidade tão grande de ATPs.